Olá pessoal, tudo bem? Walter de Teresópolis. Hoje é dia 16 de outubro de 2024. Vou dar uma lidinha nesse livro aqui que eu recomendo muito para vocês. Um livro que vai ajudar muito vocês a entenderem o que está acontecendo atualmente em nosso mundo. Como a humanidade está acabando com tudo. O livro chama-se Sapiens. Vou ler um pedacinho para vocês. Sapiens, uma breve história da humanidade. Vou ler uma orelha aqui. Uma explosão em forma de livro tão agradável de ler quanto perturbador. Publicado no The Sunday Times. Há 100 mil anos, pelo menos 6 espécies humanas habitavam a Terra. 6 há 100 mil anos. Hoje existe uma única. 5 já foi para o quiabo, né? Nós, os homens sapiens. Como conquistamos o planeta? Por que nossos ancestrais se reuniram para criar cidades, reinos e impérios? Como passamos a acreditar em deuses, nações e direitos humanos, a confiar no dinheiro, em livros e leis, e a ser escravizados pela burocracia, pelo consumismo e pela incessante busca de felicidade? Que papel teve nisso tudo nossa capacidade imaginativa? Originalíssimo, abrangente, delicioso de ler, provocativo e por vezes perturbador, Sapiens, uma breve história da humanidade, desafia tudo que pensávamos que sabíamos sobre o que significa o ser humano. Ou melhor dizendo, o que sabíamos sobre o que significa ser humano. Nossas crenças, nossas ações, nosso poder e até mesmo o nosso futuro. Os editores. Na segunda orelha, há uma explicação sobre o autor. Yuval Noah Harari é doutor em História pela Universidade de Oxford, especializado em História Mundial e professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. Sua linha de pesquisa gira em torno de questões abrangentes, tais como: qual a relação entre história e biologia? Existe justiça na história? Perguntinha boa essa, hein? As pessoas se tornaram mais felizes com o passar do tempo? Qual a sua opinião? Sapiens foi lançado originalmente em Israel em 2011 e logo se tornou um best-seller internacional, sendo publicado em mais de 40 países. Milhares de pessoas fizeram o curso online do professor Harari sobre a história da humanidade. E suas palestras no YouTube tiveram centenas de milhares de visualizações em todo o mundo. Recebeu o prêmio Polanski por criatividade e originalidade nas disciplinas humanísticas em 2009 e 2012. Vale a pena. Compra usado que é mais barato. Como é que chama? Editora, esqueci o nome, depois eu vejo. Livro usado, você põe lá Sapiens, uma breve história da humanidade, que você vai comprar o livro em bom estado e barato. Começa assim, ó. Tem uma cronologia, que eu não vou ler a cronologia para vocês, que é um saco. Parte 1. A Revolução Cognitiva.
Aí vem uma foto, né, onde está escrito parte 1, a revolução cognitiva, vem uma foto, a marca de uma mão humana de cerca de 30 mil anos atrás, na parede, na caverna de Chauvet-Pont-d'Arc, no sul da França. Alguém tentou dizer, estive aqui. Muito legal isso, né? Aí começa. Um animal insignificante. O cara tem razão, né? O livro é provocador, né? Tá chamando a gente de animal insignificante. Há cerca de 3,5 bilhões ou 13 bilhões e 500 milhões de anos, 13 bilhões, a matéria, a energia, o tempo e o espaço surgiram naquilo que é conhecido como Big Bang. A história dessas características fundamentais de nosso universo é denominada física. Por volta de 300 mil anos após seu surgimento, a matéria e a energia começaram a se aglutinar em estruturas complexas, chamadas átomos, que então se combinaram em moléculas. A história dos átomos, das moléculas e de suas interações é denominada química. Há cerca de 3,8 bilhões de anos, em um planeta chamado Terra, certas moléculas se combinaram para formar estruturas particularmente grandes e complexas, chamadas organismos. A história dos organismos é denominada biologia. Olha que maravilha. Há cerca de 70 mil anos, os organismos pertencentes à espécie Homo sapiens começavam a formar estruturas ainda mais elaboradas, chamadas culturas. O desenvolvimento subsequente dessas culturas humanas é denominada história. Fantástico, cara, né? Puxa vida. 3 importantes revoluções definiram o curso da história. A Revolução Cognitiva deu início à história há cerca de 70 mil anos. A Revolução Agrícola a acelerou por volta de 12 mil anos atrás. A Revolução Científica, que começou há apenas 500 anos, podem muito bem colocar um fim à história e dar início a algo completamente diferente. Esse livro conta como essas 3 revoluções, né? A cognitiva, a agrícola e a científica, afetaram os seres humanos e os demais organismos. Muito antes de haver história, já havia seres humanos. Animais bastante similares aos humanos modernos surgiram por volta de 2,5 milhões de anos atrás. Mas por incontáveis gerações, eles não se destacaram da miríade de outros organismos com os quais partilhavam seu habitat. Em um passeio pela África Oriental de 2.000 anos atrás, você poderia muito bem observar certas características humanas familiares. Mães ansiosas acariciando seus bebês e bando de crianças despreocupadas brincando na lama. Jovens temperamentais rebelando-se contra as regras da sociedade. E idosos cansados
que só queriam ficar em paz. Machos orgulhosos tentando impressionar as beldades locais e velhas matriarcas sábias que já tinham visto de tudo. Esses humanos arcaicos amavam, brincavam, formavam laços fortes de amizade e competiam por status e poder. Mas os chimpanzés, os babuínos e os elefantes também. Não havia nada de especial nos humanos. Ninguém, muito menos eles próprios, tinham qualquer suspeita de que seus descendentes um dia viajaram à Lua, dividiram o átomo, mapeariam o código genético e escreveriam livros de história. As coisas mais importantes a saber acerca dos humanos pré-históricos é que eles eram animais insignificantes, cujo impacto sobre o ambiente não era maior que o de gorilas, vagalumes ou águas-vivas. Os biólogos classificavam os organismos em espécies. Consideravam que os animais pertencem a uma mesma espécie e eles tendem a acasalar uns com os outros, gerando descendentes férteis. Cavalos e jumentos têm um ancestral recente em comum e partilham muitos traços físicos, mas demonstram pouco interesse sexual um pelos outros. Acasalam entre si se forem induzidos a isso. Entretanto, seus descendentes, chamados mulas, são estéreis. Mutações no DNA dos jumentos podem nunca ter passado para os cavalos e vice-versa. Os dois tipos de animais são, consequentemente, considerados duas espécies diferentes, trilhando os caminhos evolucionários distintos. Já um bulldog e um spaniel podem ser muito diferentes em aparência, mas não membros da mesma espécie, partilhando a mesma informação de DNA. Acasalam entre si alegremente e seus filhotes, ao crescer, cruzam com outros cachorros e geram mais filhotes. É muito legal, né? As espécies que evoluíram de um mesmo ancestral são agrupadas em um gênero. Leões, tigres, leopardos e jaguares são espécies diferentes do gênero Panthera. Os biólogos nomeiam os organismos com um nome duplo latino, o gênero seguido da espécie. Os leões, por exemplo, são chamados de Panthera leo, a espécie leo do gênero Panthera. Ao que tudo indica, todos os que estão lendo esse livro são Homo sapiens. Ao que tudo indica é ótimo. A espécie sapiens, sábia, do gênero Homo, homem. Os gêneros, por sua vez, são agrupados em famílias, como as dos felídeos, leões, guepardos, gatos domésticos, e dos canídeos, lobos, raposos, chacais, e dos elefantídeos, elefantes, mamutes, mastodontes. Todos os membros de uma família remontam ao mesmo patriarca ou matriarca original. Todos os gatos, por exemplo, dos menores gatos domésticos ao leão mais feroz, têm em comum um ancestral felídeo que viveu há cerca de 25 milhões de anos.
O Homo sapiens também pertence a uma família. Esse fato banal costumava ser um dos segredos mais bem guardados da história. Durante muito tempo, o Homo sapiens preferiu conceber a si mesmo como separado dos animais, um órfão destituído de família, carente de primos ou irmãos e, o que é mais importante, sem pai e nem mãe. Mas isso simplesmente não é verdade. Gostemos ou não, somos membros de uma família grande e particularmente ruidosa chamada grandes primatas. Gostemos ou não, hein? Nossos parentes vivos mais próximos incluem os chimpanzés, os gorilas e os orangotangos. Os chimpanzés são os mais próximos. Há apenas 6 milhões de anos, uma mesma fêmea primata teve 2 filhas. Uma delas se tornou a ancestral de todos os chimpanzés. E a outra é nossa avó. Muito legal. Sugiro fortemente que vocês adquiram o livro, porque é muito melhor do que ficar me ouvindo, né? Ler no livro é muito mais gostoso. Mas eu vou continuar em outro vídeo. Parei aqui, vou começar no outro vídeo, para não ficar muito grande, o esqueleto no armário. Vou anotar aqui para não esquecer. Grande abraço para vocês, sucesso, vida longa, com saúde. Abraços.